Sejam todos bem-vindos ao nosso terceira noite da Semana Teológica do nosso Instituto Arquidiocesano São João Paulo II, cuja a temática abordada no dia de hoje será Experiências das Eclesiologias Latino-Americanas, onde o padre Dr. Antônio Manzato irá concluir aquele raciocínio da noite anterior e irá introduzir essa questão das experiências latino-americanas. E para que possamos dar sequência ao nosso trabalho, convido aos seminaristas responsáveis pela oração do dia, para que façam o nosso momento de oração. Todos escutando, tudo certinho? Caríssimos irmãos e irmãs, roguemos a Cristo nosso Senhor, que iluminou o mundo com a glória de sua ressurreição, a fim de que envie sobre nós o seu Santo Espírito. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai de tua luz um raio, de tua luz um raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Grão consolador, nossa alma habitais e nos confortais, e nos confortais. Na fadiga pouso, no ardor brandura, e na dor ternura, e na dor ternura. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. E após invocarmos o Santo Espírito, rezemos juntos a oração do Sínodo. Espírito Santo, eis-nos aqui diante de vós, reunidos em vosso nome. Nosso defensor, vinde e ficai conosco, tomai posse de nosso coração. Mostrai-nos o destino, caminhai conosco, conservando-nos em comunhão. Ai de nós, pecadores, se cairmos na confusão. Não permitais, iluminai a nossa ignorância e libertai-nos da parcialidade. Senhor, que dais a vida, em vós a unidade, convosco a verdade e a justiça. Em marcha até a vida sem ocaso, nós vos suplicamos. Vós que soprais onde e como desejais, a todos dando a possibilidade de passar com Jesus ao Pai, nós vos adoramos agora e sempre. Amém. Do Evangelho de São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos,
mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Na meditação deste santo evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, mostramos-nos que a função do Espírito, que aqui parece como pessoa, é mostrar o caminho para a verdade. Essa verdade era a total, que sem a liderança do Espírito seria impossível compreender. A verdade não se impõe, mas é preciso buscá-la, e nessa busca o Espírito oferece a sua ajuda, sem a qual jamais chegaremos a encontrá-la. Senhor Jesus, pedimos que neste momento o mesmo Espírito nos inspire e ilumine os nossos passos nessa caminhada como igreja, a fim de que sejamos vossas testemunhas no mundo, testemunhas autênticas da verdade que és tu, para que o mundo vos reconheça e vos ame de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, que pela ressurreição do Cristo nos renovais para a vida eterna, dai ao vosso povo constância na fé e na esperança, para que jamais duvide das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado aos seminaristas. Padre Antônio Manzato, seja muito bem-vindo a esse terceiro dia da nossa conferência. Passo a palavra para o senhor. Naquele mesmo esquema da noite anterior, as perguntas, as colaborações deixamos para o final, ali meia horinha antes, 20 minutos antes de terminar, de encerrar, para as colaborações. Lembrando que nós temos uma pergunta da noite anterior, que eu irei lhe fazer depois. Certo? Passo a palavra para o senhor. Seja bem-vindo. Combinado, Gabriel. Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza. Boa noite a todos e a todas. Espero que todos estejam bem, que tenham passado bem de ontem para hoje e que tenham vivido bem essa quarta-feira. A gente começou a conversar ontem sobre o Papa Francisco e a sua proposta de sinodalidade, de igreja sinodal. E começamos conversando um pouco como é que o Papa Francisco se introduziu, digamos assim, no ministério pontifical, né, no ministério pontifício. Quais foram as suas primeiras ações, quais foram os seus textos, como é que ele foi percebido dentro e fora do ambiente eclesial, quais as prioridades, os pontos de destaque do seu trabalho. A gente juntando, então, aquilo que nós falamos na primeira parte da nossa semana, né, a Eclesiologia do Vaticano II, com isso que o Papa Francisco veio trazendo, como nós dissemos ontem, o Papa Francisco aplica o Vaticano II. E é, então, do Vaticano II que ele vai se inspirar para propor esse caminho de sinodalidade para toda a igreja. Nesse sentido, é importante retomar os elementos fundamentais da Eclesiologia do Vaticano II, sobretudo essa questão do povo de Deus. Então, não indivíduos isolados, mas um povo que caminha junto, já que sínodo significa exatamente isso, né? Caminhar juntos. Então, o cristianismo não pode ser religião de indivíduos isolados. O evangelho não se refere simplesmente a indivíduos isolados, mas os congrega, né, para formar um povo. Nesse sentido, o lugar da vivência da fé é o lugar do relacionamento, o lugar das relações humanas, pessoais, que é a comunidade. Então, quando a gente fala de sinodalidade, embora a colegialidade episcopal seja importante, seja um caminho para se chegar à sinodalidade, ele não dá conta, a colegialidade episcopal não dá conta do que seria a sinodalidade da igreja.
Porque se nós falamos de colegialidade episcopal, nós estamos falando de reunião dos bispos. Os bispos que se reúnem e trabalham em conjunto. Mas quando a gente fala de sinodalidade, nós estamos falando da igreja que trabalha em conjunto. Então, para além da colegialidade episcopal, para além do trabalho dos bispos, nós estamos falando de toda a igreja, bispos, presbíteros, leigos e leigas, que caminham juntos em direção à concretização do Evangelho. Nesse sentido, é interessante a gente tomar consciência daquilo que a própria Comissão Teológica Internacional ensina, o slide seguinte, que vai nos dizer que nós, como povo de Deus, não apenas dependemos daquilo que é definido pelo magistério, mas que existe como que um consenso de todos os fiéis que creem, uma intuição fundamental de todo mundo que crê, com as questões relacionadas à vivência da fé e ao testemunho da fé. De tal forma que, então, essa dimensão de sinodalidade supõe possibilidade de participação de todos, de todas as pessoas, indistintamente, bispos, padres, leigos, leigas, jovens, crianças, idosos, todos podem participar desse processo sinodal, desse caminhar juntos. Por isso é preciso superar aquela rígida divisão entre a hierarquia que ensina e o povo que seria o povo que aprenderia, né? É preciso superar essa divisão entre a igreja dos ministros ordenados e a igreja do povo, já que todo o povo de Deus possui como que uma intuição para discernir os caminhos que o Senhor vai revelando à igreja, os caminhos por onde nós vamos caminhar. Lembrando sempre que, por isso, existem ministérios diferentes, serviços distintos no interior da comunidade, mas que esses ministérios, esses serviços distintos, eles contribuem para o bem comum. Eles não são para a promoção pessoal do indivíduo, eles são em benefício da comunidade. De tal forma que esses diversos ministérios, todos, são extremamente importantes porque existe uma verdadeira igualdade no que se refere à dignidade e à ação de todos os fiéis batizados que compõem o corpo de Cristo. Então, questão de sinodalidade, de participação, não se refere apenas à hierarquia, mas é uma abertura de caminho, de participação, de possibilidade de construir juntos para todos aqueles que são igreja. E é nesse sentido que a própria Lumen Gentium diz, o slide seguinte, que a totalidade dos fiéis que receberam a unção do Santo, quer dizer, todos aqueles que foram batizados, todos aqueles que foram reunidos pelo Espírito Santo como igreja e fazem parte do povo de Deus, não, a totalidade dos fiéis, o conjunto dos fiéis que creem, não pode se enganar nas questões relacionadas à fé. E essa propriedade, né, essa peculiaridade do corpo eclesial se manifesta exatamente por esse sentir a fé de todo o povo, quando desde o bispo, desde o papa, até o último dos fiéis leigos manifestam um consenso universal em matéria de fé e de matéria de costumes. Então, nesse sentido, não é apenas o magistério que define aquilo que se relaciona à fé e aos costumes, mas aquilo que o magistério diz é sentido pela igreja. A igreja o vive, o sente, o percebe, o aceita, o acolhe, e por isso não se engana nas questões relacionadas àquilo que crê. Por isso é que o Vaticano II fala de povo de Deus e em seguida fala dos ministérios. Exatamente porque os ministérios estão inseridos
na comunidade. Os ministérios não estão acima da comunidade, a gente já falou disso, mas os ministérios se desenvolvem dentro da comunidade. E o que constitui os diversos serviços, os diversos ministérios, o que constitui essa igualdade fundamental de todos os membros do povo de Deus é o batismo, que nos insere como membros desse povo com a mesma e igual dignidade. E porque temos a mesma dignidade, então existe a possibilidade de estabelecermos entre nós comunhão e de todos participarmos dos destinos, dos destinos sinodais, das atribuições que toda a igreja vive com relação a seus caminhos, com relação às trilhas pelas quais a ação dos cristãos vai se desenvolver ao longo da história. Então, nesse sentido, a gente junta a eclesiologia do Vaticano II, que subjaz a perspectiva de sinodalidade, para uma visão de sinodalidade como participação efetiva de todos os fiéis, todos os batizados na constituição existencial daquilo que é a igreja. Pois bem, é preciso a gente reconhecer que existem entraves para a sinodalidade, que muita gente não quer saber de sinodalidade. Existem aqueles que têm medo da sinodalidade porque têm medo de perder o controle, têm medo de perder o poder, têm medo de perder a direção dos eventos. Se a gente fala de sinodalidade, de participação, de todo mundo participando, de repente não sou mais eu que decido, de repente não sou mais eu que exerço o poder, de repente não sou mais eu que controlo o que as pessoas devem pensar, o que as pessoas devem fazer, o que as pessoas devem assumir como comportamentos religiosos. Se nós falamos de uma ampla participação, nós estamos dizendo que todo mundo faz parte. Todo mundo vota, todo mundo diz qual é o argumento, todo mundo aponta raciocínio, todo mundo diz sua opinião, e aí tem gente que parece que tem medo de perder o controle. Né? Sabe aqueles que mantêm firmemente o controle daquilo que se deve pensar, daquilo que se deve fazer? Esses têm medo da sinodalidade, têm medo da participação. Em linguagem eclesial, têm medo da sinodalidade. Em linguagem sociopolítica, eles têm medo da democracia. Né? Outros se opõem à sinodalidade simplesmente porque se opõem ao Papa Francisco. A gente falou disso ontem também. Então, tem gente que é contrário àquilo que o Papa Francisco prega, aquilo que o Papa Francisco ensina. Então, é só o Papa Francisco falar que as pessoas são contra ele. Então, tem gente que é contra a sinodalidade porque é contra o Papa Francisco, e esse povo que é contra o Papa Francisco, vocês sabem, eles fazem muito barulho. Inclusive fazem barulho nas redes sociais, né? Tem sites por aí ou lugares na internet onde o que se faz é falar mal do Papa. Né? Então, e ainda se dizem que são sites católicos, que são lugares de expressão da fé católica, exatamente lá onde o povo literalmente quer ser mais católico que o Papa, né? Quer ficar corrigindo as posições do Papa. Um pouco aquela história de que eu gosto do Papa se ele concorda com as minhas ideias. Né? Se ele não concorda com as minhas ideias, eu não gosto do Papa. Né? Como se eu não fosse ovelha do rebanho, como se eu fosse o senhor da história, aquele que define o que é bom, o que é ruim, o que é certo e é errado. Existem outras pessoas que têm uma resistência à sinodalidade, mas assimilam a linguagem da sinodalidade. Falam de sinodalidade, falam de participação, mas colocam isso dentro de um processo hermenêutico que faz com que tudo continue como antes. Né? Falam, no máximo, de um aperfeiçoamento de maneira de proceder, do tipo assim... O sínodo, o caminho sinodal começa com uma escuta. Então, sentem aí e escutem o que eu vou falar. Então, esse pessoal, ele assume a linguagem de sinodalidade para repetir aquilo que o Papa fala, mas, na verdade, continuam com as antigas práticas de exercício do poder, de concentração do poder, de dominação sobre a comunidade crente. Nesse sentido, o grande entrave para a questão da sinodalidade, o grande entrave se chama clericalismo, que é o que atrapalha a dinâmica sinodal.
E atrapalha a dinâmica sinodal, porque clericalismo significa concentração de poder na mão do clero, na mão de seus auxiliares. Concentração de poder. E a concentração de poder, o exercício de poder, se dispõe à prática de abusos. Aliás, o Papa Francisco mesmo já repetiu isso diversas vezes, que a questão dos abusos e assédios morais, sexuais, os abusos sexuais, dos quais são acusados padres, questões de pedofilia e etc., que essas coisas não se relacionam simplesmente com homossexualidade, nem se relacionam simplesmente com sexualidade, se relacionam com clericalismo. E são abusos porque são exercício do controle do poder. Então, o controle do poder, o exercício do controle de poder, isso proporciona a possibilidade de abusos. Nesse sentido, o clericalismo concentra o poder e impede participação. Impede participação. Tudo se resume ao padre, tudo se resume ao clero. Vocês sabem, os grupos pastorais sempre têm que ter o padre como responsável. Hoje em dia, o padre, para fazer as coisas, precisa ter o padre. Para fazer quermesse tem que ter o padre, para fazer churrasco tem que ter o padre, para cantar na televisão tem que ser o padre, para gravar disco tem que ser o padre, para puxar a reza tem que ser o padre, para aparecer no rádio tem que ser o padre, sempre tem que ser o padre. Não, essa dinâmica de clericalismo indica a concentração de poder religioso na mão do clero, mas existe também clericalismo no meio do laicato, que significa a concentração do poder na mão de leigos e leigas que estão ao lado dos padres ou que exercem ministérios de coordenação. Sabe como é que é aquele negócio? Então, eu assumo a coordenação de determinado grupo pastoral e eu digo assim, agora sim, agora o grupo pastoral vai em frente, porque agora quem dá as cartas sou eu, agora quem manda sou eu, agora vocês sentam aí e vão obedecer aquilo que eu vou falar, porque nós vamos fazer isso. E não estou ouvindo a opinião de ninguém, eu estou dizendo que é assim porque eu sou o chefe, eu sou o coordenador. Quer dizer, esse tipo de comportamento, seja o comportamento do clero, seja o comportamento de líderes clericalizados, mina qualquer possibilidade de comportamento comunitário, porque estabelece dominação. As pessoas simplesmente só podem dizer sim, senhor, sim, senhora. É tudo que eles podem dizer. E isso impede, evidentemente, a participação. Nesse sentido, o clericalismo está atrelado ao carreirismo, a essa vontade de subir, essa vontade de subir na vida. O clero sonha em subir na vida, em ser promovido. As pessoas hoje sonham também em ser promovidas, então a pessoa é membro do grupo pastoral, do movimento, mas sonha em ser coordenador. E as pessoas, repetindo aquilo que acontece na sociedade, para subir na carreira, pisam sobre os outros, pisam sobre os iguais, como a gente diz em linguagem popular, fazem jogo sujo, usam de subterfúgios, simplesmente para subir na vida. Né? É um problema da sociedade hoje. Né? Um problema da sociedade que coloca como objetivo da vida das pessoas o fazer sucesso. Né? É por isso que o pessoal faz uma postagem na rede social e depois vai contando os likes, né? Vai contando as curtidas. Teve 18 curtidas a foto que eu coloquei. Que sucesso que eu fiz. Como se o sucesso fosse a medida de humanidade e a medida de realização pessoal. É nesse sentido que o carreirismo acaba atrapalhando e impedindo a dinâmica sinodal, exatamente porque busca essa concentração de poder e impede participação, impede perspectiva de igualdade de ministérios, igualdade de dignidade de membro da igreja. Papa Francisco já denunciou isso como mundanismo espiritual. Na verdade, falando de espiritualidade, o que se faz é repetir as chaves da mundanidade. Nesse sentido, é bom a gente ter presente que na igreja também os donos do poder temem uma igreja participativa. Não querem saber de igreja participativa, porque onde ficaria o seu poder?
né? Onde ficaria o seu poder? Então, o clericalismo acaba sendo um dos grandes entraves, se não o maior entrave para a dinâmica da sinodalidade. Pois bem, a dinâmica da sinodalidade basicamente significa a articulação da diversidade para que não se rompa a unidade. Então, é juntar os diferentes, é juntar os diversos, sem divisão, sem provocar rompimento do tecido eclesial, no sentido de que aquilo que se quer construir é uma unidade sinfônica, como diz a Comissão Teológica Internacional, para melhor exercer, para melhor compreender a dinâmica da missão que a igreja tem no mundo. É uma sinfonia. Uma sinfonia, vocês percebem bem, né? Uma orquestra sinfônica tem diferentes instrumentos, né? Tem instrumentos de corda, de percussão, de sopro, metais. E quando você olha uma orquestra tocando uma sinfonia, cada instrumento toca diferente, né? A percussão vai tum, 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 tum. E se ficar só na percussão, não tem sinfonia. Se todo mundo tocar a percussão, não tem sinfonia. Quando muito, vai ter um batuque, mas não tem uma sinfonia. A sinfonia é esse milagre dos instrumentos tocando como que melodias diversas constituírem uma obra que, no conjunto, é uma maravilha. Então, quando a gente ouve a sinfonia, a gente diz que maravilha. Quando a gente ouve cada instrumento isolado, a gente não tem a perspectiva da sinfonia no seu conjunto. Assim também, a igreja, com seus diversos serviços, ministérios, atividades. Isoladamente, a gente não percebe a beleza e a grandeza da ação eclesial. É só quando a gente tem a possibilidade de perceber o todo, que aí a gente diz, sim, é uma obra conjunta, isso que nós estamos fazendo. É uma perspectiva sinodal. Por quê? Porque aquilo que a gente quer construir é uma igreja de comunhão e participação, que acolha todo mundo e a todos assegure o direito de ser igreja. Todos podem ser igreja e, por isso, a igreja os acolhe a todos. Importante lembrar que a gente não quer, que a gente não quer uma igreja autorreferencial. A igreja não é por ela mesma. A igreja está a serviço, está em função. Está a serviço do mundo para a sua salvação em função do reino de Deus. Então, a igreja, para dizer o que é verdade, a igreja é instrumento. Né? A igreja é como se fosse uma ferramenta para. Pois bem, então não é uma igreja autorreferencial, mas é uma igreja em saída, centrada nas necessidades do mundo, que precisa ser evangelizada, porque, como a gente disse ontem, a igreja não está fora do mundo, a igreja está no seu interior. Como diz a Comissão Teológica Internacional, a sinodalidade é vivida na igreja a serviço da missão, chamada a ativar em sinergia sinodal os ministérios, os carismas presentes na sua vida, para discernir os caminhos da evangelização na escuta da voz do Espírito. Assim como na orquestra sinfônica, assim também os diversos ministérios e os diversos serviços na igreja precisam concorrer para o bem comum do trabalho de evangelização da igreja e não se esgotar em atividades isoladas, como se o objetivo de cada um fosse simplesmente fazer as suas próprias atividades. Nesse sentido, a gente quer uma igreja que não seja autorreferencial. Daí, a dinâmica sinodal, lembra o Papa Francisco, iniciar-se pela escuta. Ouvir. E nós precisamos ser uma igreja que ouve. A gente não tem muito hábito de ouvir. A gente gosta mais de falar. A gente vai rezar e a gente não ouve. A gente fala. A gente vai fazer a oração, a gente diz, repete, fala. Não toma tempo de ouvir. Não toma tempo de ouvir. Pois bem, na dinâmica sinodal, a primeira coisa é ouvir. Ouvir não nós mesmos. Ouvir não aquilo que a gente fala sempre, que a gente já sabe. Ouvir não a autoridade, que tem o poder de falar, mas ouvir a realidade.
sociedade. E por isso, a gente não precisa temer a sociedade, não precisa ter medo do medo, não precisa ter medo do mundo onde nós nos inserimos. A gente não pode separar a alma do corpo, né? Então não precisa ter medo do mundo. A sinodalidade nos convida a ouvir aqueles que não são ouvidos, aqueles que a gente não ouve, aqueles que a gente não tem o hábito de ouvir, aqueles que a gente não tem capacidade de ouvir, aqueles que não têm voz. Por isso, trata-se da inclusão. A inclusão daqueles que não são igreja ou que são abandonados pela igreja, para que possibilite-lhes a participação efetiva. Então, sinodalidade que começa por ouvir, é preciso a gente ouvir os de fora, é preciso ouvir aqueles que são abandonados, é preciso ouvir aqueles que são os pobres do mundo de hoje, os excluídos do mundo onde a gente vive. Nesse sentido, é importante a gente construir a cultura do encontro, né? Nós falamos disso ontem, as 3 palavras, a cultura do encontro, do diálogo e da convivência. Encontrar-se com os outros para dialogar e dialogar para conviver. Por isso, o processo de sinodalidade, de alguma forma, é um processo de convivência. Convivência no respeito, na fraternidade, e isso é sinal da presença do reino do mundo. E como evangelizar é fazer o reino de Deus presente na história, como diz o Papa na Evangelii Gaudium, então a convivência no respeito, a convivência na solidariedade, na fraternidade, isso é sinal de que o reino de Deus está no meio de nós. Por isso, a gente quer uma igreja sinodal, acolhedora, fraterna. Nós queremos ser essa igreja que não se separa da sociedade, mas como fermento na massa, modifica, fermenta a própria vida da sociedade, para que todos possam viver a dinâmica da paz, a dinâmica da solidariedade, porque nós somos discípulos e missionários do Mestre, que veio para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. É extremamente importante a gente não perder essa perspectiva. Então, fechando essa parte, a sinodalidade não é simplesmente uma estratégia para que a igreja modifique suas práticas. A sinodalidade é essa dinâmica para que a igreja seja evangelizadora do mundo, prestando-lhe o serviço, então, de evangelização em vista da construção de uma sociedade que seja mais assemelhada aos ideais do reino de Deus que Jesus anunciou. Pois bem, essa proposta de sinodalidade do Papa Francisco, que, como vocês percebem, está bem na esteira daquilo que propôs a eclesiologia do Vaticano II. É interessante, e essa é a proposta de hoje, então a gente passa agora àquele que é o nosso assunto próprio dessa noite. É interessante a gente perceber que na igreja latino-americana nós temos experiências de sinodalidade, ainda que a gente não tenha usado a palavra, ainda que a gente não usasse a palavra sínodo, a palavra sinodalidade, nós vivenciamos aqui na América Latina, no Brasil, a gente vivenciou diversas, múltiplas experiências de sinodalidade. Então, isso que é proposto para a Igreja Universal, a gente sabe o que é, porque a gente já fez, a gente já viveu. E aquilo que constitui um pouco a dinâmica da eclesiologia latino-americana é essa participação configurada a partir das conferências do CELAM. Elas não se esgotam, essas experiências não se esgotam na vivência do CELAM, mas como que se inspiram nessas conferências e são marcadas por essas conferências, que são as assembleias dos bispos latino-americanos. Então, a gente vai fazer um pouco de história da igreja latino-americana, pelo menos das últimas décadas, para a gente perceber como é que se viveu
a dinâmica de sinodalidade, de comunhão e participação aqui na Igreja Latino-Americana a partir das conferências do CELAM. O CELAM, vocês sabem, o CELAM foi fundado em 1955, na primeira conferência do CELAM, que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, primeira conferência do CELAM, as conferências nacionais, as conferências episcopais já existiam, a Igreja já tinha vivenciado diversos encontros internacionais da ação católica e, por isso, nasceu a proposta de formar um conselho episcopal latino-americano, uma oportunidade dos bispos da América Latina se encontrarem, uma vez que o continente tem mais ou menos a mesma história, o continente tem mais ou menos a mesma cultura, o continente vive mais ou menos os mesmos problemas, e o continente tem mais ou menos a mesma língua, né, português e espanhol. Então, seria uma oportunidade para que os bispos se encontrassem, trocassem experiências, trocassem, enfim, ideias a respeito do trabalho pastoral. Então, em 1955, é feito o pedido de criação do Conselho Episcopal Latino-Americano, se pede a permissão para constituir esse conselho, permissão que se pede ao Papa. O Papa Pio XII concede a licença para fazer o CELAM. Se define que a sede do CELAM vai ser na Colômbia, porque a Colômbia está mais ou menos no meio geográfico da América Latina, né? Um pouco da América Central, desde o México, a América Central, depois até o Chile. A Colômbia está mais ou menos no meio geográfico, e por isso é na Colômbia, então, que se vai fazer a sede do CELAM, está lá até hoje, a sede do CELAM fica lá na Colômbia. E também os bispos definem que a cada 10 anos se vai fazer uma conferência geral. Então, a cada 10 anos vai haver uma grande assembleia dos bispos, essa primeira em 1955, 10 anos depois deve acontecer uma outra. O que os bispos conversaram em 1955, no Rio de Janeiro? Bom, eles conversaram sobre vocação, como é que a gente faz para que haja mais padres, né? Nós temos carência de padres, as vocações são poucas, muito poucas, como é que a gente faz? Eles conversaram sobre educação religiosa, como é que a gente põe a questão do ensino religioso nas escolas, como é que a gente pode fazer crescer desde as crianças na educação religiosa. Parece conversa de hoje, né? Hoje ainda na igreja a gente conversa sobre vocações, a gente conversa sobre ensino religioso, os problemas parecem que permanecem os mesmos. E eles conversaram também sobre o sincretismo, já que muitos católicos também eram seduzidos, sobretudo, pelas doutrinas espíritas. Então, como é que se pode trabalhar para que haja mais pureza, digamos assim, na expressão da fé católica? O horizonte da reunião do Rio de Janeiro é um horizonte de combinação de ações comuns, e troca de ideias de bispos dentro de uma perspectiva vertical de igreja, entendendo a hierarquia. Então, é uma reunião de bispos que conversam assuntos de bispos. Né? É isso. Então, uma eclesiologia hierárquica, uma eclesiologia ainda em sentido vertical. 10 anos depois, de 1955, 1965, então, era para acontecer a nova conferência, mas em 65 estava acontecendo o Concílio Vaticano II. Né? E o Concílio Vaticano II, a gente já conversou sobre isso, com as reformas e a renovação que ele trouxe, a importância que o Concílio Vaticano II tem, a releitura eclesiológica do Concílio Vaticano II, nos seus documentos principais, a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes. A gente já falou do trabalho de João 23, a gente já falou do trabalho de Paulo VI, a gente já falou das linhas gerais dos documentos da Lumen Gentium e Gaudium et Spes. Pois bem, os bispos, então, era para reunir-se em 1965, retardaram a reunião e deixaram que ela fosse marcada para 1968. Então, a segunda conferência do CELAM aconteceu em 1968, na cidade de Medellín, na Colômbia. E o tema da Assembleia era a Igreja na atual transformação da América Latina, à luz do concílio. Ou seja, os bispos se reuniram para pensar um pouco como é que as práticas conciliares
poderiam ser implantadas na América Latina. A América Latina e seu processo de transformação social, como é que o Concílio Vaticano II seria implantado e poderia, então, transformar a Igreja latino-americana e talvez ajudar na transformação da sociedade. Essa era a proposta inicial. Na verdade, o que os bispos fizeram na Assembleia de Medellín foi um pouco o inverso. Foi, a partir da América Latina, reler o Concílio Vaticano II. Então, não simplesmente pensar a aplicação do Concílio Vaticano II, mas reler o Concílio Vaticano II a partir da realidade latino-americana. Essa Assembleia começou com a visita de Paulo VI, foi a primeira vez na história em que um Papa veio à América Latina, atravessou o oceano e veio à América Latina. Então, o Papa Paulo VI fez a abertura da Conferência de Medellín, e a Conferência de Medellín é como que o nascimento da Igreja, mais especificamente latino-americana, comprometida com um processo de libertação dos povos, sobretudo dos pobres. Nesse sentido, é a partir de Medellín que nasce, ou pelo menos que se dá a certidão de nascimento, né, que se dá o batismo de uma pastoral de libertação. É a partir de Medellín que se configura a teologia da libertação. É a partir de Medellín que as comunidades eclesiais de base se fortalecem, né, são assumidas como prioridade, e que a Igreja se engaja num compromisso de transformação da sociedade em benefício dos mais pobres. O que os bispos fazem em Medellín é denunciar a injustiça que eles chamam de injustiça institucionalizada. O que significa isso? Significa que os bispos descobriram que os que participam das comunidades, as pessoas que vão à igreja, as pessoas que frequentam as práticas religiosas, são os pobres. Os pobres, os mais pobres, são os mesmos que vêm à igreja. Então, quando a gente fala dos pobres, a gente está falando do pessoal que participa das comunidades. Isso nós chamamos de irrupção dos pobres, né? Do aparecimento dos pobres no ambiente eclesial. E os bispos descobriram que eles são pobres não é por azar, né? São azarados, deu tudo errado na vida, ficaram pobres. Não é por preguiça, tá? Eles são vagabundos, eles não trabalham, então eles são pobres. E não é por vontade de Deus. Deus que mandou eles serem pobres. Eles são pobres porque Deus quer que seja assim. Não, dizem os bispos. Eles são pobres por conta do sistema social que é baseado na injustiça. Por isso, injustiça institucionalizada. É uma injustiça social institucionalizada que produz pobres, porque produz concentração de riqueza na mão de poucos, para produzir socialização da pobreza entre a maioria da população. Essa população é uma população católica, é uma população que frequenta a igreja, que participa da igreja. E, nesse sentido, a igreja, então, se compromete com o processo de transformação da sociedade, mas não queremos que seja diferente o mundo, e, por isso, o fomento às ações de libertação e o incentivo à formação das comunidades eclesiais de base. Como consequência da Conferência de Medellín, nós temos uma igreja latino-americana que valoriza as comunidades eclesiais de base como um jeito de ser igreja. Então, não simplesmente como uma tática, ou uma prática, ou uma estratégia em vista de algum tipo de objetivo. Mas as comunidades eclesiais de base são vistas como uma nova maneira de ser igreja, um novo jeito de ser igreja, e esse jeito de ser igreja é profundamente laical. Profundamente laical porque quem organiza as comunidades eclesiais de base são leigos e leigas, a divisão de funções, de responsabilidades no interior dessas comunidades é feita por leigos e leigas, e como são várias comunidades, múltiplas comunidades no ambiente pastoral, o padre participa assessorando, assistindo, dando direcionamento mais propriamente pastoral, espiritual a essas comunidades, que tem, na verdade, um grande protagonismo laical na sua organização.
Na sequência de Medellín ainda, nós temos a estruturação da teologia da libertação. A teologia da libertação torna-se hegemônica na América Latina, assim como também o engajamento social e político dos cristãos. Não apenas dos padres, mas dos cristãos, envolvendo-se na política, envolvendo-se na busca de transformação da sociedade, para que a sociedade possa ser mais justa. Esse tipo de prática, esse tipo de compromisso social da igreja produziu muita perseguição, e produziu muito martírio. Muita gente morreu por conta da perseguição instalada pelos governos autoritários que existiam nos países latino-americanos de então. Morreram pessoas na Argentina, morreram cristãos na Argentina, bispos foram assassinados na Argentina, bispo foi assassinado em El Salvador, bispos foram perseguidos um pouco em todos os países da América Latina, incluindo aqui no Brasil, ameaçados de morte, censurados, padres foram presos, padres estrangeiros foram deportados, religiosas foram presas, foram perseguidas, foram torturadas pelos governos militares instalados nos diversos países latino-americanos. Leigos e leigas foram presos, foram mortos. Então, o martírio se instalou na igreja latino-americana por conta do seu compromisso de transformação da sociedade. Isso começa com a Conferência de Medellín, em 1968. 10 anos depois, era para acontecer uma nova Assembleia do CELAM, então. 1968, então, 1978 deve acontecer a terceira conferência, mas 1978 foi o ano dos 3 papas, né? Então, não houve tempo para fazer a preparação e a realização da conferência do CELAM. Papa Paulo VI morreu, foi eleito João Paulo I, um mês depois morreu, foi eleito João Paulo II, e isso fez com que não fosse possível a realização da Assembleia em 1978. Ela foi transferida para 1979 e aconteceu no México, com o tema Evangelização no presente e no futuro da América Latina. Era pensar evangelização, não no passado, mas pensar a evangelização no presente e no futuro da América Latina. Foi a primeira vez também que o Papa João Paulo II veio à América Latina. Ele veio para a abertura da Conferência de Puebla. E muitos esperavam, queriam e desejavam que a Conferência de Puebla retrocedesse sobre o caminho de Medellín, voltasse atrás àquelas definições de Medellín. Medellín tinha envolvido a igreja no processo de transformação da sociedade e os movimentos conservadores queriam retirar a igreja disso, queriam que a igreja não se envolvesse nessas questões, queriam que a igreja não se colocasse ao lado dos pobres, queriam que a igreja voltasse simplesmente para cuidar das coisas da sacristia. Porque, efetivamente, a igreja se comprometeu no processo de transformação e se comprometeu a ponto de inquietar os governos militares e a ponto de inquietar a política internacional. É curioso, né? Mas o documento de Medellín, da Conferência de Medellín, chama-se Conclusões de Medellín. E aqui no Brasil, havia militares da repressão que buscavam o tal padre Medellín para prendê-lo, porque o padre Medellín tinha umas conclusões que eram muito subversivas. Ele precisava ser preso, porque as suas ideias eram subversivas. Porque o documento de Medellín é um documento que fala da injustiça social e da situação de pobreza do povo, uma situação de pobreza que é insustentável, que é inadmissível, né? Aliás, também essas perseguições da ditadura militar chegou à beira do ridículo, onde torturadores perguntavam o que significava aquele código que o padre tinha escrito no caderno dele, JU 5,17, ou então MT 12,1-25.
sem se dar conta de que isso significa citações bíblicas, referências bíblicas. Eles achavam que era código militar, que isso era código de guerrilha, e etc. Quando, na verdade, simplesmente são formas de referência bíblica. Pois bem, isso que foi a igreja que nasceu em Medellín, se queria que desaparecesse na Conferência de Puebla. No entanto, a Conferência de Puebla confirma o caminho da igreja latino-americana. Confirma. Se Medellín é o batismo da igreja mais propriamente latino-americana, a igreja comprometida com a libertação dos mais pobres, se Medellín é o batismo, Puebla é a confirmação, é o crisma do caminho de igreja nessa trilha. E o documento de Puebla traz dois elementos que vão ter consequências bastante significativas na sequência da história da igreja latino-americana. A questão da opção preferencial pelos pobres e a questão da igreja como comunhão e participação. Que a igreja teve compromisso com os pobres, a igreja sempre, desde sempre, teve compromisso com os pobres. Que a igreja se preocupou com os pobres, desde sempre a igreja se preocupou com os pobres. A expressão opção preferencial pelos pobres vem escrita dessa maneira pela primeira vez no documento de Puebla. Não é que em Puebla se faz pela primeira vez a opção pelos pobres, não. Em Puebla se escreve pela primeira vez no documento eclesial a opção preferencial pelos pobres, que já era uma prática tradicional da igreja. E Puebla também aponta a igreja como sendo igreja de comunhão e participação. Logo depois de Puebla, a gente trabalhou bastante, trabalhou muito essa ideia de igreja comunhão, igreja comum união, igreja de participação, todo mundo fazendo parte do ambiente eclesial, todo mundo participando do ambiente eclesial, inclusive com a promoção da ministerialidade. Puebla também fala da opção pelos jovens, né, como um compromisso pastoral, mas a opção pelos jovens acabou não pegando tanto como pegou a questão da opção pelos pobres. Puebla também fala da união entre evangelização e libertação, né? Então, juntar sempre evangelização e promoção humana, são as duas faces da mesma moeda. Não se pode fazer uma coisa sem a outra no ambiente eclesial, ou não se é igreja. E Puebla também usa a expressão pecado social para caracterizar a situação de injustiça vivida na América Latina. Pecado social. Alargando um pouco a noção de pecado para além das definições pessoais, individuais, para além dos comportamentos individuais, existem questões relacionadas às estruturas de sociedade. E se essas estruturas são injustas, essas estruturas são pecaminosas. E por isso a ideia de pecado social, que, aliás, João Paulo II vai trabalhar diversas vezes nos seus textos de doutrina social da igreja. A consequência de Puebla, depois de Puebla, a igreja latino-americana fortaleceu as comunidades eclesiais de base, proporcionou a sistematização da teologia da libertação, implementou diversos, múltiplos ministérios, é uma igreja toda ministerial, possibilitando a efetiva participação de leigos e leigas na vida da igreja, nos conselhos, nas assembleias, nos diversos organismos pastorais da igreja, inclusive em organismos diocesanos marcadamente consagrados ao trabalho de leigos e leigas. Eu queria só fazer uma observação relacionada à questão da teologia da libertação, que nasceu efetivamente em terras latino-americanas sobretudo nos anos 70 e 80 do século passado. Tem muita gente hoje ainda que diz que a teologia da libertação é herética, a teologia da libertação foi condenada pela igreja, a teologia da libertação foi condenada pelo Papa, e etc. E quando as pessoas começam a falar isso, eu sempre pergunto onde é que está escrito. Onde é que está escrito? Qual é o decreto da igreja que diz que a teologia da libertação é herética? Qual é o decreto da igreja, do Vaticano, que diz que a teologia da libertação está condenada? Não existe. Não existe.
A teologia da libertação nunca foi condenada pela Igreja, porque a teologia da libertação não é herética. A teologia da libertação é teologia cristã. Inclusive, o Vaticano consagrou 2 importantes documentos da Congregação para a Doutrina da Fé à teologia da libertação. Um documento mais crítico, chamado Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação, de 1984, e um outro documento mais positivo sobre libertação e liberdade cristã, escrito pela mesma Congregação para a Doutrina da Fé, de forma muito mais positiva, em 1986. E em 1986 também, o Papa João Paulo II escreve uma carta aos bispos brasileiros, dizendo que a teologia da libertação é útil, oportuna e necessária. Útil, oportuna e necessária. Então, se teólogos sofreram processo no Vaticano, isso também não é privilégio da teologia da libertação, teólogos de diversas correntes ao longo da história sofreram processos no Vaticano. Para quem não sabe, Tomás de Aquino foi processado na Congregação de Santo Ofício. Para quem não sabe, Yves Congar, Henri de Lubac, que foram processados no Santo Ofício, depois foram reabilitados mais tarde. Então, se houve teólogos que da teologia da libertação foram processados no Vaticano, como, por exemplo, Leonardo Boff, o processo versou sobre um livro que ele escreveu, especificamente o livro chamado Igreja, Carisma e Poder. Outros textos não foram condenados. E se o teólogo resolveu dar outra direção à sua vida, os seus textos de teologia permanecem inclusive como clássicos da teologia, porque nunca foram proibidos. Nunca foram proibidos pela Igreja. Pelo contrário, continuam sendo lidos e estudados nas melhores escolas de teologia católica que existem no mundo, inclusive aquelas de Roma, inclusive aquelas que são pontifícias, né, como a escola de onde eu venho, né, que, portanto, presta contas a Roma do ensino que realiza. O que acontece é que muita gente fala de orelhada, né? Então, muita gente que nunca leu nada de teologia da libertação, que nunca ouviu nada a respeito de teologia da libertação, gosta de dizer que não vale nada, que não sei o quê, porque ouviu alguém dizer, né? E aí a gente fica nesse ambiente, que eu nunca li nada, mas eu escutei falar, e isso é uma bobagem. Então, é bom a gente não perder de vista que a teologia da libertação é fruto da prática eclesial latino-americana, sobretudo naquilo que se refere ao período de Medellín e Puebla. Pois bem, 1978, então, para 1988 haveria uma outra Assembleia do CELAM, seguindo aquele princípio dos 10 anos. Mas o Papa João Paulo II falou para a gente adiar um pouco essa Assembleia para fazê-la mais tarde. E aí o espaço entre uma e outra foi ocupado por 2 acontecimentos, né? Primeiro, o Sínodo dos Bispos, de 1985. E o Sínodo dos Bispos, de 1985, comemora 20 anos de encerramento do Vaticano II. E esse sínodo é importante porque ele trabalha a ideia de eclesiologia de comunhão. Como Puebla já havia falado da perspectiva de comunhão, o Sínodo dos Bispos trabalha a eclesiologia do Vaticano II como se for a eclesiologia de comunhão. Só que pensa a comunhão a partir do centro romano, e não a comunhão estabelecida entre as diferentes e diversas igrejas locais. A consequência disso é que a ideia de comunhão substitui a ideia de povo de Deus. A partir de 85, praticamente não se fala mais da igreja como povo de Deus. Fala-se da igreja como comunhão. E aí cresce a importância da união com o centro romano e não da união entre todas as igrejas, o que provoca uma relativização do valor da igreja local. Nesse sentido, a igreja local cede espaço ao crescimento dos movimentos
os novos movimentos religiosos que ocupam o espaço da igreja local e afirmam a sua ligação com Roma, ou seja, afirmam sua pertença à Igreja Universal, provocando a volta de uma eclesiologia hierárquica. E aí a gente tem um retrocesso. Começa, na verdade, o processo de retrocesso sobre a eclesiologia conciliar. Depois disso, então, depois de 1985, é que acontece a Conferência de Santo Domingo, a quarta Conferência do CELAM, que deveria ser em 1988, mas que o Papa João Paulo II pediu que fosse adiada para 1992, para coincidir com o quinto centenário. Colombo chegou à América em 1492, então 500 anos depois seria o momento oportuno para fazer uma grande celebração dos 500 anos de presença da Igreja na América Latina. Só que, é claro, os povos originários reclamaram. Os povos originários falaram, escuta, 500 anos que vocês descobriram aqui, mas a gente já estava aqui. 500 anos que vocês chegaram aqui e aí nossos povos foram mortos. Vocês vão fazer festa porque mataram um monte de gente? Vocês vão fazer festa porque nossas culturas foram destruídas? Vocês vão fazer festa porque os nossos antepassados foram mortos nesse confronto com os brancos? Vocês vão fazer festa sobre a nossa morte? Então ficou um ambiente bastante tenso em 1992 e nesse contexto é que aconteceu a Conferência de Santo Domingo, cujo tema era o tema da nova evangelização, promoção humana e cultura cristã, uma tentativa de mudar o assunto da Igreja Latino-Americana. Já que a Igreja Latino-Americana estava muito envolvida com a transformação da sociedade, vamos conversar sobre outra coisa, vamos conversar sobre cultura agora. E desse jeito, a gente muda um pouco o assunto da Igreja Latino-Americana. Nesse sentido, a Conferência de Santo Domingo, em 1992, se atrela ao movimento neoconservador que já havia aparecido com importância em 1985. Da Conferência de Santo Domingo, é importante lembrar os aspectos de evangelização enculturada, uma questão que vai reaparecer no recente sínodo para a Amazônia, levar a sério a questão de cultura. A cultura é a identidade dos povos, e os povos não precisam renunciar à sua própria cultura para serem cristãos. Não existe uma única maneira de ser católico no mundo. Aliás, católico quer dizer exatamente diversas formas de pertença ao cristianismo, e por isso não é possível que para ser cristão, para ser católico, tenha que ser europeu. Não é possível que para ser católico tenha que ser branco, tenha que saber latim. Não é possível. É possível que os povos, nas suas constituições distintas, nas suas tradições culturais, possam ser católicos sem perder as suas raízes, daí a necessidade de uma evangelização enculturada. Santo Domingo ainda vai falar da união entre evangelização e promoção humana, ou seja, não se faz uma sem a outra, e Santo Domingo introduz a ideia de protagonismo de leigos. Então, leigos na vida da igreja não são meros coadjuvantes. Leigos na vida da igreja são protagonistas. Eles não são atores de segunda categoria, eles são atores principais. Atores principais, protagonismo dos leigos, que é uma ideia que João Paulo II reapresenta depois na Christi Fidelis Laici. A gente tem que perceber que, a partir de Santo Domingo, a Igreja Latino-Americana muda um pouco a sua preocupação, a sua forma de atuação. O contexto mundial favorece as ações de conservadorismo, e, a partir de então, a gente tem a consagração, não a instalação, mas a consagração da hegemonia dos chamados novos movimentos religiosos e dos novos comportamentos religiosos. Como consequência, a gente tem o fato de que as sebes deixam de ser hegemônicas passam a ser os movimentos e não as comunidades eclesiais de base. As perseguições que a teologia da libertação teve que enfrentar mudam-na, né, e fazem-na um pouco mais contida, né, um pouco diferente, até porque ela amadurece, mas fazem-na
um pouco diferente, as perseguições que ela sofreu, e então se fortalecem movimentos com preocupação de espiritualidade individualista e de eclesiologia que se refere ao centro romano. E a partir daí a gente tem como que uma celebração quase que de triunfo do conservadorismo, que vai aparecer também no momento seguinte, que é o Sínodo dos Bispos para a América. No quadro da celebração do centenário do ano 2000, o Papa João Paulo II convocou os sínodos extraordinários dos bispos, um para pensar cada continente, e convocou um sínodo dos bispos para a Igreja da América. Não da América Latina, da América. O que significa a inclusão dos países da América do Norte. E quando entra Estados Unidos e Canadá, é claro que as preocupações passam a ser outras. As preocupações já não vão ser aquelas próprias da Igreja Latino-Americana, porque nós estamos num contexto distinto. Nos Estados Unidos, Canadá não são latino-americanos, eles têm outro tipo de experiência histórica. E aí a perspectiva desse documento, Ecclesia in America, saído do Sínodo dos Bispos para a América, é uma perspectiva que se refere às estruturas de igreja e que fala da nova evangelização, né? Esse é o assunto preferido de João Paulo II, a nova evangelização. Fala também da diminuição da prática religiosa, que é uma questão que a gente sentia já na época e continua sentindo atualmente, mesmo depois da presença dos movimentos e de sua preocupação com espiritualidades individualistas, a prática religiosa continuou diminuindo, assim como o problema das vocações, que continua diminuindo. Então, esses são os assuntos da Eclésia na América, conversados no Sínodo dos Bispos para a América, em 1999. Vocês percebem que aqui já não faz parte aquelas preocupações de sociedade. Mas a gente ainda tem um passo adiante, e o passo adiante é feito num novo período que se refere a coisas mais próximas de nós. Se a última conferência do CELAM havia sido feita em 1992, o Papa Bento XVI convoca um novo encontro do CELAM para acontecer em 2007. Essa ideia já havia sido iniciada, as conversações haviam sido iniciadas já com João Paulo II, mas João Paulo II faleceu e o Papa Bento XVI retomou a proposta de realização da 5ª conferência do CELAM e nomeou a cidade de Aparecida para receber essa conferência, que foi realizada em 2007 e que tinha como tema discípulos e missionários de Jesus Cristo para que nele nossos povos tenham vida. Então, tem alguma coisa que é bem latino-americana na formulação desse tema, né, que é o Papa que fez, né? Discípulos, a questão do discipulado, que para nós se transforma em segmento, missionários de Jesus Cristo, é a ideia nova de Aparecida, a questão da missão, para que os nossos povos tenham vida. É uma questão também bastante latino-americana da preocupação com a defesa da vida. O curioso é que quando a gente começou a falar em 2007 da 5ª conferência do CELAM, 15 anos depois de Santo Domingo, e Santo Domingo já fora realizado 13 anos depois, na Conferência de Puebla, a gente tinha perdido o hábito de falar das conferências do CELAM. Até porque Santo Domingo não deu elemento para que movimentasse e motivasse a Igreja Latino-Americana. A gente falava, vai ter a 5ª conferência do CELAM em Aparecida. E as pessoas nas comunidades começaram a perguntar, mas 5ª conferência? Por quê? Teve uma 4ª? Teve conferência antes? Né? Esse negócio de CELAM é o quê? E aí a gente precisou fazer com as comunidades uma recuperação da memória histórica da Igreja Latino-Americana. Mais ou menos como a gente está fazendo hoje. Mas fazer com as comunidades, para e passo, a recuperação da memória da história latino-americana e da experiência vivenciada por muita gente nas comunidades de base, vivenciada por muita gente em ambientes de centros comunitários que depois se transformaram em paróquias, em capelas que mais tarde se transformaram em paróquias, etc.
Pois bem, a recuperação dessa memória da Igreja Latino-Americana foi extremamente importante naqueles anos que antecederam 2007, e quando da realização da Assembleia, o incentivo à participação das comunidades, acompanhando o desenvolvimento da Assembleia, rezando intensamente pelo bom êxito da Assembleia em sua perspectiva missionária. E aí, de Aparecida, o que a gente tem que destacar é alguns elementos bastante interessantes. Bastante interessantes. Em primeiro lugar, a questão do discipulado como seguimento de Jesus. Ser discípulo. Ser discípulo. Ser discípulo é colocar-se no seguimento de Jesus. Discípulo não é simplesmente ficar sentado no colo de Jesus, é andar atrás dele, é seguir o seu caminho. Ele é o mestre, ele define os caminhos por onde se vai. A gente o segue. E o segmento de Jesus na América Latina sempre foi entendido diferentemente daquilo que era a imitação de Cristo. A imitação de Cristo, inclusive naquele livro de Espiritualidade e Tomás de Kempis, do século XIII, a imitação de Cristo sempre foi valorização da prática de virtudes. A virtude da paciência, a virtude da obediência, a virtude da temperança. Então, Jesus era obediente, a gente precisa ser. Jesus era bondoso, a gente precisa ser. Jesus era paciente, a gente precisa ser. Então, uma imitação do comportamento virtuoso do Cristo. A questão do seguimento passa por outro registro, porque passa pelo registro de atualização da consequência das práticas de Jesus. Do tipo assim, Jesus está andando na rua e ele olha para cima e vê Zaqueu pendurado na árvore. E fala para Zaqueu, vou na tua casa, Zaqueu. Como é que a gente repete esse mesmo comportamento? A gente simplesmente diz para as pessoas que estão nas árvores que a gente vai na casa deles? A gente procura as pessoas embaixo da árvore para dizer, olha, eu vou na sua casa, para fazer como é que Jesus fez? Mas não, o que significa Jesus ir à casa de Zaqueu? Zaqueu que era um corrupto, Zaqueu que era um funcionário público que enriqueceu, e enriqueceu por conta de roubos que ele fazia sobre o erário público, né, e sobre os impostos pagos pelas pessoas. O que significou isso? Pois bem, a gente atualiza o significado do gesto de Jesus. O escândalo que provoca para os bons religiosos o fato de Jesus ir à casa de um pecador, à casa de um funcionário corrupto, à casa de alguém que não vale grande coisa. E aí Zaqueu diz, então, vou mudar de vida. E Jesus diz, a salvação entrou hoje na sua casa. Porque você vai mudar de vida. E vai mudar de vida a partir do comportamento de Jesus. Então, trata-se da gente atualizar o significado da ação e não simplesmente repetir o mesmo gesto ou o mesmo comportamento de Jesus. Esse é um dado. O segundo dado é a percepção de que a missão visa a transformação do mundo. Então, a missão não é a gente ir buscar gente para encher a igreja. A missão é a gente ir para transformar o mundo. Nesse sentido, a missão é serviço à sociedade, o que indica um compromisso prático dos cristãos de construção de uma sociedade no modelo do reino de Deus. No modelo do reino de Deus. E aí, eu estava contando hoje de manhã para o pessoal lá na semana a minha experiência quando da abertura da Conferência de Aparecida. Eu fui convidado para estar lá no rádio e acompanhando o discurso de abertura do Papa Bento XVI, na Conferência de Aparecida, um discurso belíssimo, que está no livrinho, no documento de Aparecida. E eu estava ouvindo e comentava uma coisa ou outra daquilo que o Papa falava. E um dos ambientes, uma das perspectivas, era que a Conferência de Aparecida confirmasse o caminho conservador da igreja, fosse aquele passo atrás do caminho da ação pastoral da igreja, fortalecesse os movimentos e etc. Então, um passo em direção ao conservadorismo. E nessa direção,
os bispos haviam se pronunciado no sentido, alguns bispos haviam se pronunciado no sentido de dizer que o método da Assembleia não seria o método ver, julgar, agir, porque esse não era um método adequado para pensar a pastoral da igreja, já era superado, eles iam trabalhar em outra forma na Assembleia. Então, a gente esperava que, efetivamente, a realização da Assembleia fosse muito conservadora e que o discurso de Bento XVI seria exatamente esse tom de conservadorismo esperado. Pois bem, Bento XVI começa o seu discurso e ele diz assim, então, a Conferência de Aparecida que vai começar agora, vocês precisam trabalhar no método ver, julgar, agir. Isso já foi um choque. Os bispos haviam dito que não, alguns bispos haviam dito que não fariam isso, e o Papa disse, não, esse é o método adequado para vocês pensarem a ação pastoral que vocês vão fazer. Em seguida, o Papa disse, vocês são bispos latino-americanos e vocês têm que assumir a sua condição de latino-americano, sua característica de latino-americano, a história latino-americana, é disso que vocês são herdeiros e vocês devem assumir essa característica latino-americana. Esse foi um segundo choque, porque todos os bispos tinham vontade de ser bispos romanos, né? de ter comportamentos como os comportamentos de Roma. E agora o Papa falava, vocês precisam ser latino-americanos. E em seguida o Papa disse que a opção preferencial pelos pobres é inerente à fé cristológica. Ou seja, todas as pessoas que dizem crer em Jesus Cristo necessariamente fazem uma opção preferencial pelos pobres, porque Jesus viveu dessa forma. E isso foi um novo baque para aqueles que esperavam que a Conferência de Aparecida fosse uma virada conservadora. Na verdade, o que aconteceu foi o contrário. A Conferência de Aparecida retomou a intuição latino-americana e os comportamentos latino-americanos vindos de Medellín e de Puebla e os redirecionou em termos de missão em direção ao futuro. E, nesse sentido, a igreja que sai de Aparecida é uma igreja bastante diferente da igreja que entrou na Assembleia ou na Conferência de Aparecida. Então, um elemento é esse, a história e característica da igreja latino-americana. A igreja da América Latina perdeu a vergonha de ser latino-americana. Perdeu a vergonha da memória histórica latino-americana. Perdeu a vergonha das referências aos comportamentos que havia assumido nos anos 70, 80 do século passado. Pelo contrário, a igreja latino-americana torna-se como que orgulhosa do caminho que fez, consciente do caminho que fez, e se propõe a continuar o mesmo caminho, agora em novo contexto, agora purificando eventualmente excessos, equívocos, erros, mas caminhando em direção ao futuro como herdeiros de uma história da qual a gente não precisa se envergonhar, ao contrário, uma história da qual a gente pode se alegrar, porque foram momentos efetivamente vividos no testemunho da fé em Jesus Cristo. Então, esse é um elemento. Um segundo elemento, a igreja se compromete a ser seguidora de Jesus. Seguidora de Jesus. A igreja não é dona de Jesus e a igreja não define o caminho por onde se anda. É Jesus quem define o caminho. Ele é o mestre. Nós somos seus discípulos, seus continuadores, seus seguidores. Então, ele é que define valores, ele é que diz como é que as coisas precisam acontecer e nós vamos atrás. Nesse sentido, a missão assumida não é uma missão especificamente com conteúdo de prática religiosa, mas é uma missão que visa a transformação da sociedade, a fermentação da sociedade com os valores do Evangelho. Porque as pessoas podem ir à igreja, fazer muito as suas orações, mas nós assistimos ontem 25 pessoas mortas pela polícia no Rio de Janeiro. 25 pessoas mortas. A polícia entra na favela e mata 25 pessoas. São bandidos, são pessoas.
Eles são pessoas. Não existe pena de morte no Brasil. E se são bandidos, precisam ser presos e precisam ser julgados e condenados. Não pode ser morto. É morto porque é pobre. É morto porque é gente de favela. Vê se a polícia faz isso, entrando em bairros chiques, em bairro de gente bem. Não faz. E em bairro de gente bem, tem tráfico de droga, tem corrupção, tem um monte de problema. Então, mas, sabe, Deus acima de tudo e as pessoas abaixo do lixo, abaixo de nada. Isso não é possível que seja vivenciado em templos ou em lugares onde se diz que se é cristão. Seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus. E a gente sabe qual é que é o comportamento de Jesus com relação aos ladrões que com ele foram crucificados, com relação aos militares, com relação aos funcionários corruptos, com relação aos pobres, aos doentes. Então, seguidor de Jesus com a missão de transformação da realidade. A igreja, depois de Aparecida, retoma, então, a sua perspectiva de eclesiologia do povo de Deus. Volta àquela eclesiologia do povo de Deus, da qual o Concílio Vaticano II havia falado. Não, povo de Deus, constituído por ato sacramental, que é o batismo. Então, igreja como lugar onde existem múltiplos, diversos ministérios, serviços, carismas, mas que coexistem, convivem. Os leigos e leigas têm ministério específico, não simplesmente de suplência do padre ou de substituição do padre, mas o ministério específico de leigos e leigas, exatamente o de transformação do mundo, e por isso seu lugar preferencial de ação, de sua vocação, é a sociedade. E por isso a inserção dos batizados nas comunidades de base, nas comunidades missionárias, com uma formação adequada, diz o documento de Aparecida. Porque a gente não pode simplesmente botar o povo nas comunidades e virem-se, mas tem que acompanhá-los com um processo de formação integral, um processo de formação paulatino que se desenvolve, então, de maneira efetivamente humana. Nesse sentido, a missão deriva do segmento. Então, missão é natureza da igreja, não é apêndice, não é coisa que a gente faz se der tempo, mas a missão é essencial da vida da igreja. A igreja é missionária ou não é igreja, diz o Papa Francisco. O discipulado determina a missão, porque você aprende com Jesus o que deve ser anunciado, que é o reino de Deus. Então, você se aproxima de Jesus para entender o reino de Deus e o constrói e o anuncia. Então, é o famoso vem e vai. Vem e segue-me, que é para ser seguidor de Jesus, vai anunciar o reino. Vem e vai. Então, o discipulado convoca a missão. Vem e vai. Por isso, a perspectiva missionária vai além da doutrinação, da catequese, da prática religiosa, alcançando a vivência social, a sociedade que deve, repito, ser fermentada pelos valores do reino. Porque o mundo precisa ser salvo, para que nossos povos tenham vida. Lembra de Aparecida? Então, a gente precisa que os nossos povos tenham vida. E, para isso, é preciso que o mundo seja transformado, e isso faz parte da missão eclesial, do jeito de ser igreja. Depois, na sequência, Aparecida usa uma palavra muito forte para falar de como deve ser pensada a pastoral da igreja. Fala de conversão pastoral. Eu costumo sempre lembrar que a gente insiste muito em conversão lá onde tem pecado. Então, se a gente fala de conversão pastoral, é porque alguma coisa está atrapalhada na ação eclesial. Conversão pastoral, inclusive conversão das estruturas de pastoral, para passar da manutenção para a missão. Então, ao invés de repetir as mesmas coisas que fazemos para manter a vida eclesial, partir para a missão, converter as estruturas para que a gente possa ser missionário e não simplesmente ocupar o nosso tempo na manutenção dos mesmos serviços e práticas eclesiais de sempre.
Por isso, espaços de participação devem ser adequados para todo mundo, em todos os níveis. Efetivamente, a igreja precisa ser espaço de participação. Se a sociedade não favorece a participação, sobretudo a participação dos pequenos, a igreja deve ser espaço acolhedor que proporciona a possibilidade de participação para todo mundo, inclusive para os pequenos. Daí a formação adequada exatamente para essa participação, para que as pessoas possam participar com qualidade, com vontade, e que sejam acompanhados, né, nesse processo de participação, inclusive o acompanhamento daqueles que assumem compromissos sociopolíticos, para que a gente não abandone, né, os políticos para ficar reclamando simplesmente dos políticos, né? Mas se eles vêm das comunidades, que a gente tenha a capacidade de acompanhá-los, em vista do estabelecimento da comunhão eclesial. E aí, a comunhão eclesial precisa ser pensada em termos de espiritualidade de comunhão, cujo modelo é o modelo trinitário, já falamos disso. Nesse sentido, a missão promove a comunhão no modelo trinitário. E o modelo trinitário é o modelo da diversidade na unidade. As três pessoas divinas são distintas, mas formam uma única unidade. Por isso, a perspectiva da comunhão eclesial com lugar de participação especial para os excluídos da comunidade eclesial, os excluídos dos bens da sociedade. Então, unidade e diversidade em partilha de responsabilidade. Vocês percebem como isso encaminha diretamente para a perspectiva sinodal. E aí a gente pode pensar uma igreja contextualizada, ou seja, uma igreja que vive o contexto no qual ela está inserida, porque a igreja está inserida no mundo, a igreja vai de encontro às realidades do mundo, proporciona uma nova perspectiva de pastoral, não é mais uma pastoral de manutenção, mas é uma pastoral de cuidado do povo em perspectiva missionária, exatamente numa espiritualidade de serviço, não numa espiritualidade simplesmente individualista de autorrealização, mas numa perspectiva de serviço. Se a gente pode dizer alguma coisa da eclesiologia latino-americana, a gente tem que dar destaque para a importância da ideia de comunidades, como a SEBS, e que agora a gente não chama mais de comunidade eclesial de base, mas de comunidade eclesial missionária, né, com a tarefa missionária, portanto, nesse trabalho de reaproximação entre fé e vida, aquilo que é crido e aquilo que é vivenciado no dia a dia. A grande aquisição da Igreja Latino-Americana, que é a sua característica fundamental, lá depois de Medellín e Puebla, é a união entre fé e vida, entre aquilo que a gente diz crer e aquilo que a gente vivencia no cotidiano. Depois da retomada conservadora, separou fé e vida. A gente fala uma coisa na fé e vive outra coisa na realidade. Pois bem, a gente reaproxima agora, coisa parecida, a gente reaproxima fé e vida. Retoma o jeito latino-americano de ser igreja em perspectiva sinodal, preocupada com a transformação da sociedade no contexto específico, no contexto próprio. A gente não pensa na transformação do mundo simplesmente, mas a gente pensa na transformação do ambiente, onde a igreja está inserida, onde a comunidade está inserida, onde o pequeno grupo católico está inserido. Como é que a gente transforma essa realidade para que seja mais possível a vida dos excluídos? Nesse sentido, não se perde de vista a opção preferencial pelos pobres e o engajamento para a transformação da sociedade. Com um detalhe: é preciso planejamento pastoral. Nós vivenciamos um tempo em que se falava muito e se faziam muitos planos de pastoral. De repente não se fez mais plano, né? De repente não se organizou mais a pastoral. A gente viveu cada ano com um tema, né? Cada ano com um assunto. Pois bem, se a gente quer uma pastoral efetivamente missionária, a gente precisa de planejamento pastoral, precisa de organização. Por isso, possibilidade de participação das comunidades na elaboração dos planos pastorais, uma preocupação especial para os clamores do contexto, as urgências mais graves, orientados, claro,
pelas diretrizes nacionais propostas pela CNBB, mas voltados para o lugar concreto, o espaço existencial onde a comunidade está instalada, em perspectiva de ministério, em perspectiva de corresponsabilidade, porque todos são responsáveis pela vida da igreja. Eu estou terminando, essa ministerialidade no interior da igreja precisa ser vivida a partir do protagonismo dos leigos. E daí a gente precisa pensar o investimento na formação de leigos e leigas. E a gente precisa caprichar na formação de leigos e leigas. A gente ainda tem uma igreja que dá destaque para a formação do clero, para a formação dos ministros ordenados e que investe muito pouco na formação de leigos e leigas. E a gente precisa de mais investimentos econômicos, investimentos humanos, investimento de tempo, investimento de recursos, de importância na formação de leigos e leigas para que sejam efetivamente protagonistas na vida da igreja. Nesse sentido, uma decidida ação dos pastores em vista desse novo jeito de ser igreja, para que a igreja volte a ser protagonista no interior da sociedade, que não seja simplesmente uma igreja que vai a reboque da sociedade, mas uma igreja que ali seja protagonista. Nós vivenciamos o ano passado, na perspectiva ainda de Aparecida, a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Aconteceu o ano passado, todos somos discípulos missionários em saída, todos somos discípulos missionários em saída. O ponto importante para destacar dessa Assembleia Eclesial é que tratou-se de uma dinâmica sinodal na preparação e na participação da Assembleia. Foi feito questionário, multiplicou-se questionário, ouviu-se a participação de todos, facilitou-se a participação de todos, não houve seleção, não houve votação. E depois, lá na Assembleia, não participaram apenas os bispos, participaram bispos, padres, leigos, leigas, jovens. E por conta até da situação de pandemia, muitos participaram de maneira remota. A gente pôde acompanhar o desenvolvimento da Assembleia, os testemunhos, as conversas, por conta da transmissão através das redes sociais. E a Assembleia Eclesial Latino-Americana e Caribenha nos diz da necessária contextualização da ação pastoral a partir exatamente das questões postas pela pandemia. Vamos combinar que nós não estávamos preparados para a pandemia e que a igreja não soube como tratar pastoralmente as questões da pandemia e não sabe como tratar agora pastoralmente a situação pós-pandemia. A gente está fazendo de conta que a pandemia passou, então vamos voltar lá para 2019. Então, as novas questões postas pela pandemia exigem da igreja um compromisso pastoral que seja diverso e, nesse sentido, há que assumir uma perspectiva eclesial de sinodalidade, com participação em todos os níveis, retomando os ideais de igreja, comunhão e participação. Gabriel, eu acho que eu vou parar por aqui. Ainda tem os desafios atuais, mas a gente deixa esses desafios atuais para conversar amanhã, junto com a questão da ministerialidade. E aí eu prometo para vocês que amanhã a gente concluindo, né, para não deixar nenhum elemento para continuar depois, porque não tem continuação depois. Então, vamos dar um tempo de participação das pessoas e, por isso, a gente para a nossa conversa por aqui hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Padre Manzato. Uma salva de palmas para ele. Obrigado pelas suas palavras. Para a gente começar esse momento de perguntas, e eu tenho o dia de ontem que ficou para trás, como prometi, irei trazer ela agora. É da Eliane. Ela diz: Padre Doutor Antônio, se para fazer o sínodo precisamos caminhar juntos, enveredando por um processo conduzido pelo Espírito e alimentado pela palavra de Deus, como podemos estar realmente propostos para essa aventura, conforme nos pede o Papa Francisco, e não nos deixarmos conduzir pelo não adianta, ou ainda, sempre se fazem assim? Essas são as respostas que a gente está acostumado a ouvir, né? Quando fala em participação, o pessoal sempre fala assim, mas participar para quê? Não adianta, não vai mudar nada.
está tudo decidido. Isso a gente ouve, inclusive, no ambiente social, né? A gente está num ano de eleição, né? E isso volta sempre quando se fala de eleição. Ah, para que votar? Não muda nada, sempre do mesmo jeito. Na verdade, são escusas para o nosso comodismo, né? De outro lado, essa ideia do sempre se fez assim, né? Sempre foi desse jeito, não adianta, né? Sempre foi desse jeito, não adianta. Eu acho que a gente precisa recuperar a nossa identidade cristã. Nós sofremos de uma doença muito séria em cristianismo. O cristianismo é a religião da esperança. E a gente acaba desanimando rapidamente. E a gente desanima rapidamente porque a gente não tem noção da esperança. A gente quer as coisas imediatas, né? E na nossa sociedade do fast food, é tudo imediato, né? Tudo aqui, agora, né? Esperança de futuro, a gente não quer saber. A gente tem pressa. Pois bem, de outro lado, nós como cristãos, a gente gosta de olhar para trás. A gente gosta de pensar em voltar para trás, em voltar lá para o paraíso de Adão e Eva, em voltar lá para o comportamento medieval da sociedade, em voltar lá para o tempo em que a prática religiosa era dessa, daquela maneira. A gente é saudosista, a gente gosta de olhar para trás. E esperança é uma característica que nos obriga, que nos impulsiona, melhor dizendo, a olhar para frente. Olhar para frente. O Espírito renova todas as coisas. E, portanto, o Espírito é força do novo, né? É força da novidade. Hoje de manhã eu celebrei a missa aqui no seminário, com os seminaristas, né? E depois da missa eu comentava com os seminaristas do Ministério do Canto, problemas que existem com a entonação de certas canções, né? Tem algumas canções religiosas que a gente canta nas igrejas que não deveria cantar, porque elas contêm equívocos, inclusive relacionados à teologia ou relacionados à doutrina. Mas a música que eles cantaram no final dizia assim, né? Porque Jesus Cristo vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso esperar o futuro. Eu posso pensar em futuro. Tinha um diretor espiritual do meu tempo antigo, de seminário, que ele dizia assim, o melhor de nós não está naquilo que nós fomos. O melhor de nós está naquilo que nós seremos. Porque é em direção ao futuro que nós caminhamos. Ecoando um pouco aquelas palavras bíblicas que diz que nós já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos nós ainda nem vislumbramos. Não, perspectiva de futuro, perspectiva de esperança, isso nos desacomodaria, isso nos garantiria um ânimo necessário para a gente retomar a vontade de participação e a vontade de trilhar novos caminhos, sem essa ânsia de voltar para trás, sem essa ânsia de guardar as coisas, de retomar as coisas, sem essa ânsia de passado. Nós somos gente que caminha em direção ao futuro. E se a gente fala de Espírito Santo, se a gente fala de ressurreição, e se a gente fala de reino de Deus, é em direção ao futuro que a gente caminha. A perspectiva sinodal é exatamente isso, né? Fazer caminho juntos, caminhar juntos. E se a gente caminha para frente. Não dá para caminhar para trás. Caminhar para trás, nem caranguejo vai isso, né? Que caranguejo anda de lado. Então, para trás, nem caranguejo vai, né? A gente vai em direção ao futuro. Eu acho que essa é uma compreensão que a gente deve ter guardado assim. Obrigado, Padre Manzato, pela resposta. Mais alguém deseja fazer um comentário, alguma pergunta? Está aberta a palavra, o uso da palavra. Oi, boa noite a todos. A minha colocação apenas, eu gostaria de uma melhor interpretação e explicação, porque, assim, foi colocado que a igreja, ela caminha para uma modernidade. Isso não levaria a deixar entrar muitas ideologias que hoje o mundo prega? Porque a Alemanha já se revoltou, né, contra o Papa em muitas situações, inclusive
cometendo erros dentro da própria igreja. Eu acredito que o sínodo seria realmente essa forma de unir a igreja. Mas será que não entrariam essas ideologias junto com a modernidade? Então, o Neiva, eu entendo aquilo a que você se refere, que é o temor de contaminação do ambiente eclesial com coisa que não se coaduna muito com o Evangelho. Eu entendo essa preocupação. Acho que ela é válida. Mas acho que, por outro lado, a gente precisa ter uma percepção um pouco mais abrangente. Então, assim, do ponto de vista objetivo, a Alemanha não se revoltou com o Papa, não. Tem muita fofocaiada que sai por aí. A Alemanha propôs um caminho sinodal, a Igreja da Alemanha se propôs um caminho sinodal, e nesse caminho sinodal, a Igreja da Alemanha se dispôs a discutir quaisquer assuntos que afetassem a vida dos católicos. E aí grupos católicos se articularam para que, então, as discussões fossem organizadas sobre aspectos que lhes interessavam. Mas o sínodo da Alemanha não foi concluído, a Assembleia Sinodal não foi realizada, ela está como que em processo. Então, assim, a Alemanha se revoltou contra o Papa, isso é conversa de WhatsApp. E a gente precisa ter um pouco de cuidado com essas conversas de WhatsApp. Agora, é claro que a sociedade tem certos comportamentos que não se coadunam com a fé cristã. Por exemplo, o carreirismo. Por exemplo, a corrupção. São comportamentos do mundo. E são comportamentos que já estão dentro da igreja. Eu tenho um bocado de tempo de experiência e eu já trabalhei em paróquias onde a gente organizava a quermesse e os coordenadores das barracas da quermesse levavam 10% do lucro para casa, só porque ele estava trabalhando. Então ele tinha acesso ao dinheiro da barraca e levava dinheiro para casa, era dele, não era da comunidade, era dele. Isso eu já vi, isso eu já vi. Eu já vi colegas meus, né, padres como eu, que confundem o dinheiro pessoal dele com o dinheiro da paróquia. E acham que a paróquia tem que pagar quaisquer que sejam as vontades que ele possua, desde o pagamento do seu celular, o pagamento de produtos de higiene que utilizem, etc. Ele não tem que pagar nada, toda a paróquia tem que pagar, inclusive a pizza que ele quer comer com os amigos, é a paróquia que tem que pagar. Então, essa confusão entre o que é público e o que é privado, isso já existe dentro da igreja. E a igreja está fechada, um monte de coisa. A gente tem uma porção de notícias no ambiente eclesial de abusos, e não só abusos sexuais, abusos de poder dentro da igreja. A gente tem esses exemplos. A gente tem exemplos de assédio dentro da igreja. A gente tem exemplos de corrupção dentro da igreja, né? De um senhor que foi pego no avião com mala de dinheiro. Então, assim, quando a gente está falando que é perigoso a gente se ligar com a modernidade, porque podem vir perigos para a igreja, a gente precisa reconhecer que esses perigos já estão dentro da igreja. Já estão aqui, mas já convivemos com ele. Então, nós temos medo de quê? Nós temos medo de enfrentar o problema. E isso, é claro, não é uma questão sua, pessoal, isso é uma questão de posição de igreja, né? Não, porque aí a gente vai conversar sobre as questões de sexualidade e vai liberar. Vai liberar o quê? Isso já existe na sociedade. Já está aí. As pessoas já vivem isso, já fazem, e estão nem se lixando com aquilo que a igreja fala. E o que a igreja vai fazer? Vai amarrar as pessoas? Vai dizer que não pode? Continua dizendo que não pode, mas as pessoas fazem. E aí? E aí?
Então, quando a gente... porque aí a igreja vai ser comunista. Olha, essa conversa de que o comunismo ameaça a igreja é uma conversa dos anos 1960. E gente que tem cabeça lá nos anos 60 que ainda fala de comunismo. Qual é que é o país marxista hoje do mundo? Qual é que é? A Coreia do Norte? Não é. A Coreia do Norte não é um país comunista. A Coreia do Norte é um país fechado, hermeticamente fechado, que nem o sistema político econômico que tem lá dentro a gente sabe qual é. A China é comunista? Não, a China é capitalismo de Estado. A Rússia é comunista? Cuba é comunista? Já foi, não é mais. A Venezuela é? Não, a Venezuela tem economia de mercado. Então, o que é comunismo? Mundo ateu? Mas a gente está cheio de gente em todos os lugares da sociedade que dizem que não creem em Deus. Está cheio de gente por aí. E tem alguns que dizem que creem em Deus, que seria melhor que não acreditassem, porque fazem exatamente o contrário daquilo que dizem crer. Então, isso que a gente diz que é perigo, que ronda a igreja, já está aí. Já existe aí. Hoje de manhã, ainda conversando com gente lá na Semana Teológica, dizia assim, olha, eu criei meus filhos todos dentro da educação católica, enquanto eu consegui, eu os levei à igreja, ou eles estão crescidos, casados, são ateus. Querem saber de igreja, não querem conversar sobre isso. Isso já está aí no nosso meio. Como é que a gente evita essas coisas? Eu acho que a gente não pode nunca ter medo da realidade. Porque quando a gente tem medo da realidade, a gente falsifica a realidade. E ao falsificar a realidade, a gente faz política do avestruz. Bota a cabeça na areia para não enxergar o problema, fazer de conta que não existe. Não, eu acho que a gente precisa enfrentar o problema. E ao enfrentar o problema, dizer qual é que é a nossa posição. Por que é que nós somos a favor disso? Por que é que nós somos contra aquilo? Então, assim, nós somos contra a legalização do aborto, porque nós defendemos a vida. Então, somos contra também pena de morte, porque nós somos a favor da vida. Então, somos contra também o desemprego e a fome, porque nós somos a favor da defesa da vida. Precisa continuar o raciocínio, né? Porque, sim, a criança nasceu e depois, como é que a criança cresce, como é que a criança se alimenta? Então, eu acho que a gente não precisa ter medo da realidade, mas a gente precisa, com a confiança na ação do Espírito, fazer frente à realidade. Nós não vamos consertar o mundo, mas a gente pode definir qual é que é a posição a que a fé nos conduz. Um comentário aqui da Lucilene, ela diz assim, boa noite, um agradecimento. Sempre tive dificuldade em dar uma resposta completa quando sou questionada sobre a teologia da libertação, em especial quando falam dos padres que o senhor citou. Muito obrigado pela explicação. Outro comentário é da Neiva, ela diz assim, Nossa Senhora alertou aos pastorinhos e o povo dos erros da Rússia. Comunista, sim, ela escreveu assim. Eu acho importante que a gente situe as aparições de Fátima, porque senão a gente corre o risco de algumas absolutizações, né? Então, assim, Fátima, 1917. 1917, plena vigência da Primeira Guerra Mundial. Na vigência da Primeira Guerra Mundial, gente de Portugal foi participar da guerra e morreu nos países europeus, lá na Itália, na Alemanha e na França, sobretudo. A Europa, em 1917, estava numa profunda recessão causada pela guerra, 3 anos de guerra já, né? E Portugal sofria muito, um dos países mais pobres da Europa, a recessão pegou todo mundo, chegou efetivamente em Portugal. Tem um governo português que é um governo que se posiciona de maneira contrária à instituição eclesiástica. E isso repercute lá na Cova da Iria.
E os videntes, eles veem e conversam com Maria a respeito dessa situação. E em 1917, a Rússia fez a Revolução Bolchevique. E o mundo todo estava assustado com a Rússia. Mas ninguém nem sabia direito o que era a Revolução Bolchevique. Que, no princípio, nem era uma revolução marxista. Era uma revolução contra o czar, contra a nobreza. Depois se transformou em uma revolução marxista na releitura de Lenin. Então, quando a gente fala de Fátima, a gente precisa sempre levar em consideração o contexto das aparições. Agora, tem uma situação que a gente refletia bastante no ano mariano, em 2017, e que é muito significativo. Se você perceber as principais devoções marianas que a gente cultiva, né? A devoção à Nossa Senhora de Lourdes. Para quem é que Nossa Senhora apareceu? Apareceu para uma menina analfabeta, doente, sem importância nenhuma, que era desprezada pelas companheiras e que vivia numa família miserável. Não era nem uma família pobre, uma família miserável, a família de Bernadette Soubirous. E é a ela que Nossa Senhora se dirige. Para quem que Nossa Senhora de Guadalupe apareceu? Nossa Senhora de Guadalupe apareceu para o índio Juan Diego, que era um índio, portanto, sem importância, que não tinha valor nenhum na sociedade, porque era indígena, e nem a igreja, o bispo, quis acreditar naquilo que ele falava da aparição de Maria. E, no entanto, foi a ele que Maria apareceu, não foi ao bispo. Quem é que encontrou a imagem de Nossa Senhora Aparecida? Não foi o conde de Assumar, foram trabalhadores, foram pescadores. E Nossa Senhora aparece coberta com a cor negra para referir-se ao ambiente de escravidão, que era o ambiente que existia ali no Vale do Paraíba em 1717. Para quem é que Nossa Senhora de Fátima aparece? Para 3 crianças pobres, que não sabem direito nem o que estão vendo, que não sabem nem explicar direito o que estão vendo. E é para esses pobres que Maria aparece. Se você pegar essas 4 devoções e ver o que elas têm em comum, elas têm em comum a preferência de Maria pelos pobres. Isso está antes de qualquer tipo de culto a ideologias que sejam ideologias russas, marxistas, bolcheviques ou capitalistas. Porque o capitalismo é tão materialista quanto. E tão ateu quanto. Então, quando a gente pensa assim nas aparições de Maria, a gente tem que prestar atenção um pouco no quadro. E o quadro de significação é muito mais amplo do que simplesmente uma frasezinha. Né? Que o comunismo não se casa com o cristianismo, não se casa. Comunismo e cristianismo não se juntam. E o Papa João Paulo II, né, patrono desse Instituto de Teologia, escreveu, nas centésimos anos, que comunismo e cristianismo não se casam. E escreveu também, no mesmo documento, que capitalismo e cristianismo não se casam. Papa João Paulo II. Está lá escrito nas centésimos anos. Vocês podem conferir o texto lá. Aí, Gabriel, falei demais. Não, falou muito bem, padre. Assentou muito bem essa questão. Mais alguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe 2? Hoje o senhor falou muito bem, que ficou sem dúvida nenhuma. Como dizia o padre Adriano, quando não há questões, ou é porque todo mundo entendeu tudo,
ou é porque ninguém entendeu nada, né? Então, eu, como sou uma pessoa otimista, né, eu vou para a linha de perceber que as pessoas compreenderam e querem ou não querem comentar. De qualquer forma, é bom repetir o aviso de que esse material que nós estamos utilizando vai estar disponibilizado depois para todo mundo. Inclusive, eu percebi que essas transmissões estão sendo gravadas, então isso eventualmente vai compor também o acervo do Instituto de Teologia João Paulo II, aqui da Arquidiocese de Cascavel, então vai estar disponibilizado também posteriormente para consultas, né? Com certeza. E em breve estaremos desenvolvendo o nosso site também, estamos num projeto aí, vai estar disponível os materiais para download. Então, se não tem mais perguntas, mais uma chance. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma colaboração? Então, se não temos, acho que podemos encerrar, Padre Adriano. Podemos sim. Então, vamos encerrar. Quero agradecer ao Padre Manzato pela sua disponibilidade, pela sua fala no dia de hoje, tanto na manhã quanto no período da noite. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, um povo fiel, eu vejo pelo número de frequências, parabéns a todos, sempre um número constante de pessoas, e gostaria de convidar para no dia de amanhã, o nosso último dia, um tema muito especial, onde o Padre Manzato irá tratar sinodalidade em ministérios. Nosso último dia ele irá fechar com chave de ouro, como disse, não nos deixará órfão de ideia, irá concluir tudo. Então fica o convite para amanhã, às 19h30. Padre Alfredo, o senhor nos poderia dar a bênção? Muito gosto. Boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado, Padre Manzato, mais uma vez. Faço minhas as palavras do nosso Gabriel, que também nos conduz, né, Gabriel? Por isso, uma vez mais, invoquemos a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, boa noite.